Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, esse absurdo, inacreditável, tentando resolver essa bosta que eu estou vivendo por culpa desses desgraçados para poder seguir minha vida aí e continuar com as minhas questões aqui, com meus projetos, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês 3 vídeos, na verdade, tá? Então, tem um vídeo principal, que é o último, tá? No qual eu vou fazer uma reflexão mais ampla, e esses 2 primeiros agora são para explicar 2 conceitos, 2 ideias aí que estão pipocando aí nas discussões atuais. Então a primeira é a ideologia woke, tá? Que vai ser nesse primeiro vídeo agora, e a segunda o tal do globalismo, né? Que é, a perspectiva aí meio bizarra dos bolsonaristas e dessa tal, aspas, extrema-direita que a gente tem aturado aí nos últimos anos, na última década basicamente, e a visão deles sobre o que é a globalização, o que é o tal globalismo. Então vamos explicar esses 2 conceitos aqui separadamente e no terceiro vídeo fazer uma reflexão sobre como que esses 2 conceitos, essas 2 ideias podem explicar 3 figuras bizarras que a gente está aturando no Brasil atual, tá? E que são parte da explicação de parte do nosso atraso, beleza? Então, antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, furar o bloqueio desses bandidos, o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a respeito. Eu também estou aqui em processo da correção do meu romance já com a editora para tentar publicar até setembro, e a gente, eu divulgo isso aqui para vocês, tá? Assim que ficar pronto, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a tal da ideologia woke, tá? O que é isso? Esse termo, né, woke, ele surgiu, ele tem uma origem afro-americana ou afro-estadunidense, né? E se refere a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial, uma perspectiva e uma tal consciência que são mediadas por parâmetros, né? Não seria uma consciência ampla ou etc e tal. É uma consciência mais mediada por, parâmetros específicos ali que a gente vai tentar desenhar aqui, tá? E aí esse termo deriva de uma expressão do inglês vernáculo afro-estadunidense, que seria stay woke, ou seja, em português, continue acordado ou desperto, né? E aí, esse aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. Esse termo ele foi expandido, né, viralizou, digamos assim, né, com o movimento do Black Lives Matter, né, que foi aquele movimento ligado, a uma série de questões que estavam acontecendo ali no racismo dos Estados Unidos, que acontece até hoje, né? E ligadas também, dentre outras coisas, à morte do George Floyd também, né? Você deve lembrar, aquele cara que foi, esmagado ali por um policial e tudo mais, morreu, né? Asfixiado, e isso foi gerando aí uma série de discussões a esse respeito. Então essa ideia de woke está ligado basicamente a uma noção de que essas figuras e esses grupos neo-identitários, ou seja, grupos que anteriormente eram radicalmente oprimidos e que estão ganhando voz aí nas últimas décadas, precisam ficar o tempo todo acordados, né, para poder, contrapor os excessos aí do poder, contrapor os excessos de tudo, né, do Estado, etc e tal, da polícia e, do poder econômico também. Agora, vocês vão ver que isso tem uma série de problemas, uma série de consequências aí, algumas delas alienantes, tá? Vamos entender isso aí, certo? Então vamos lá. Existem críticas também, né, a esse movimento, a esses parâmetros que restringem ali a identidade, e eu vou falar um pouquinho dessas críticas aqui, aliás, né, que restringem essa atuação das identidades, né? E eu vou falar um pouquinho dessas críticas para finalizar com 3 pontos aqui que denotam o quanto que esse exercício da tal ideologia woke, ele acaba sendo facilmente apropriado, inclusive por fatias do poder dominante, tá? Do poder econômico e tudo mais, certo? Mas vamos começar falando então das críticas. Tanto a palavra quanto o conceito de cultura ou política ou ideologia woke
foram sujeitos a paródias e até hoje são, né, sujeitos a críticas também de comentaristas de ambos os lados do espectro político que descreveram o termo como pejorativo ou como sinônimo de política de identidade radical, ou seja, né, eu vou destacar aqui essas críticas, né, específicas, e aí vocês vão ver que no terceiro vídeo eu vou aplicar essa crítica, esse desenho da crítica, a esses 3 elementos aqui do Brasil atual, que vocês vão entender assim, o quanto que isso aqui ajuda a desenhar bastante ali essas figuras que são muitas vezes alienadas ou meramente ingênuas, né, nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil atual. Tá? Então, esse termo é pejorativo e é sinônimo de identidade radical. Isso aí seria, na verdade, isso que a gente costuma chamar de neo-identitarismo, né? Ou seja, essa galera que está aí ascendendo e que está centrando as discussões pretensamente políticas na identidade, ou seja, na cor, na sexualidade e tudo mais, né? Vocês vão ver que isso tem isso facilita bastante uma certa apropriação do poder econômico disso aí. Tá? Vamos tentar entender isso. Além disso, disputas raciais que acabam empobrecendo, né, o debate político, tá? Formas extremas de politicamente correto, e eu vou finalizar esse primeiro vídeo aqui falando sobre o quanto que esse politicamente correto está aí, ó, extravasando nas redes sociais, enfim, e tudo mais, está na internet de maneira geral, ou seja, um neomoralismo, né? Ou seja, um neomoralismo que é efeito desse autocentramento aí dessas neoidentidades na discussão enfim, da mera questão pessoal, né? Ou de subgrupos, tá? E aí cultura do cancelamento, porque isso acaba sendo nitidamente aí, acaba gerando, né, na verdade, ainda que haja evidentemente que um rastro de raiva legítima, né, por conta de toda essa história de opressão, etc. e tal, isso acaba gerando uma lógica de racismo reverso. Já fiz até vídeo sobre isso aqui, né? Quer dizer, muita gente aí acaba generalizando, né? E porque, né, o patriarcado, enfim, né, era opressor, então todo homem é ruim, todo homem é digno de ser atacado, etc. e tal. E aí essa gente vem para as redes sociais vomitar cancelamento, quando não violência, e como eu estou aturando aqui, né, todo dia, tá? Censura, idem, né? O cancelamento é uma forma branda de censura. A censura é um negócio que alguns, quando tem mais dinheiro, mais poder, etc. e tal, começam a entrar numa de querer censurar a vida dos outros, né? Também é o que eu estou sofrendo aqui agora, tá? E aí, sinalização de virtude, né? E parte de uma guerra cultural geral. Essa ideia de virtude também é isso, né? Quer dizer, parte dessa galera aí é uma gente que acha que, ó, meu grupo, né, aquele grupo com o qual eu me identifico é oprimido historicamente, então eu sou o portador de uma virtude inquestionável e eu tenho que ficar, enfim, eu tenho direito de atacar quem eu quiser e não me questiona, entendeu? É mais ou menos a posição de Israel lá, né, em relação à Palestina, quer dizer, todo mundo que começa a criticar Israel já se coloca naquela defensiva de dizer, ó, não pode fazer isso, porque senão estão desconsiderando aí o Holocausto, etc. e tal, quer dizer, né? Não superam isso e, ao mesmo tempo, também não substituem, né, essa posição de oprimidos históricos por uma lógica ali de um diálogo construtivo para o futuro. Passam a ficar vomitando, enfim, né, o ódio que eles têm ali da história, da vida e tal, nos palestinos. Então fica uma lógica de revirão, né? Ou seja, de revir, de vingança, né? E isso não gera nada de positivo, tá? Só violência. Bom, e aí, para finalizar aqui esse trecho, né, o autor conservador britânico Douglas Murray expressa críticas ao ativismo moderno pela justiça social e políticas woke em seu livro The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity. Ele também argumentou que o woke é um movimento com objetivos razoáveis, mas que é meio sobrecarregado e, portanto, muitas pessoas têm zombado do woke nos últimos anos e muitas pessoas não gostam de ser descritas como woke, né? Ou seja, acordado, tal, né?
Então é a crítica dele. Ele finaliza aqui dizendo: em 2019, Brendan O'Neill, editor da revista Spike, ele descreveu os indivíduos que promovem a política woke, ou a ideologia woke, né, como pessoas que tendem a ser identitárias, censuradoras, ou seja, censores, né, e puritanos em seu pensamento. Quer dizer, é basicamente o que eu falei aqui, né? Ou seja, essas pessoas tendem a focar a discussão na identidade, né? E aí acabam se perdendo de contextos mais amplos e fica invariavelmente uma discussão banal ou ingênua, né? Quando não violenta. E censores, né? Ou seja, começam a querer cagar a regra na vida dos outros, encher o saco dos outros com, enfim, vomitando ali moralismo na questão privada dos outros, nas idiosincrasias dos outros, e a internet está cheia disso, né? Volta e meia você abre uma postagem aí, tem alguém aí dizendo: esse aí tem que se tratar, esse aí tem que se tratar. E esses campos psi, inclusive, são muito mais um efeito dessa lógica aí do que exatamente uma solução para isso, tá? Enfim, e aí finalizando que também são puritanos, né? Claro, né? Acabam virando puritanos e pagando de, enfim, donos da moral, né, legítima e da moral para o futuro. Acabam virando, inclusive, utópicos da banalidade, né? Enfim, para usar uma expressão aqui mais de brincadeira, né? Então, quer dizer, começam a ficar querendo, enfim, né, descrever o futuro a partir de certas perspectivas de comportamento que são idiosincrasias privadas da própria pessoa que está ali, enfim, construindo essa bobagem, né, digamos, tá? Então, tudo isso é uma espécie de efeito irrefletido desse foco excessivo no identitarismo que a gente vê aí, mesmo quando ele fica disfarçadinho de discussão teórica mais ampla, e aí alguns citam 500 livros para ficar discutindo essa bobagem, e isso não muda nada, tá? Enfim, aí para finalizar, né, o Brendan O'Neill, ele diz o seguinte: isso acaba, os woke, né, acabam refletindo, né, um guerreiro cultural que não consegue aceitar o fato de que existem pessoas no mundo que discordam dele. É isso, acaba virando um megalomaníaco, né? Ou acaba virando, enfim, um ingênuo, ou um megalomaníaco, como esse retardado que eu estou aturando aqui há mais de 8 anos, cometendo crime todo dia, para provar que é a única visão do mundo que serve é a dele, né? Enfim, e aí o Brendan O'Neill também afirmou que a política woke, ou a ideologia woke, né, pode ser uma forma mais cruel de correção política. Eu nem gosto dessa expressão, né? Porque isso não tem nada de correção nisso aí. Isso tem de atraso, né? Porque não gera uma lógica dialética, gera uma lógica de revanchismo que fica ali, ó. Enfim, a gente fica no revanchismo eterno e não resolve a questão, né? Enfim, e aí o último trecho aqui, para a gente passar para os livros rapidinho, tá? E finalizar o vídeo. E um texto também que eu fiz aqui rapidamente no Facebook, tá? Que eu vou compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo. Então, para finalizar aqui as críticas, né, tem uma crítica do Obama, que eu falei no vídeo de ontem, eu vou repetir rapidinho aqui. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, expressou comentários que foram interpretados como uma crítica à cultura woke, afirmando que, abre aspas, essa ideia de pureza e de que você nunca se compromete, está politicamente acordado e todas essas coisas, você deve superar isso rapidamente. O mundo é uma bagunça, existem ambiguidades, pessoas que fazem coisas realmente boas têm falhas, certo? E isso tem conexão específica, é uma conexão bem específica com as questões da vida privada, né? Porque essa gente começa a extrapolar e começa a querer, e começam inclusive a exercitar de maneira atrasada, retrógrada, certos princípios da história do liberalismo que geraram tudo de bom que a gente tem hoje aí, no sentido mesmo de uma vida mais livre, mais, enfim, né, mais interessante no nível privado. Para além da estupidez também de uma série de intervenções dessa gente que acabam ali mostrando nitidamente que, ó, enfim, a vida privada não cabe em rótulos, não cabe em estereótipos, e qualquer pessoa que tente exercitar sua visão de mundo a partir desses rótulos, desses reducionismos, acaba um neomoralista patético, ingênuo ou megalomaníaco, né? E aí, vamos finalizar aqui então. Eu vou primeiro rapidamente mostrar aqui 4 livrinhos para vocês, bem rápido, 5, né?
bem rápidos, só para poder descrever uma síntese do que eu falei, e depois eu passo para um texto que eu fiz aqui no Facebook para poder finalizar esse primeiro vídeo. Tá? Então, não se trata de desconsiderar o racismo, tá aqui o livro do G.C. Souza, né? Como o racismo criou o Brasil, e não só o Brasil, mas os Estados Unidos também, uma série de países aí. Então não se trata de negar isso, né? Se trata de entender que o racismo, a gente tem que refletir o racismo, mas articulado com outras questões, com a economia, com a história, com a cultura, enfim, né? Com o debate filosófico, senão a gente fica restringindo a discussão e no final das contas isso não acaba em outra coisa senão num revirão, ou seja, né? O oprimido anterior acaba querendo virar um opressor, né? Então, enfim, para poder fazer o revirão e virar, né, o autoritário da vez, né? Então a gente tem que superar isso para poder ampliar as discussões para além da discussão do racismo, tá? Enfim, e aí vou voltar a um trecho que eu falei aqui no início do vídeo para poder dizer que esse tipo de comportamento, ou seja, nessa defesa tosca e ao mesmo tempo mal elaborada sobre a questão da identidade, e aí que isso acaba numa defesa violenta do identitarismo estrito, é facilmente apropriável pelo neoliberalismo. Tá aqui o livro do Chomsky, O Lucro às Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global, certo? E o livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, Brasil no Prego, também, que fala bastante sobre isso aí, como o neoliberalismo foi dominando aí a política brasileira nas últimas décadas, certo? E aí, por que isso? Né? Por um motivo simples, porque essas teses e ideologias woke e semelhantes, neo-identitárias, elas são nitidamente um exercício de individualismo, né? A pessoa coloca ali as suas questões individuais na frente de questões coletivas mais amplas, mesmo de questões coletivas mais amplas que dizem respeito à sua própria vida pessoal, mas que estão para além daquela coisa da defesa da cor, da sexualidade e dessas questões restritas, né? E aí, isso não só empobrece o debate num nível político mais amplo, mas é facilmente apropriável pelos neoliberais. E aí vocês vão ver, quando eu fizer o terceiro vídeo, quem quiser assistir o terceiro vídeo, como que os neoliberais se apropriam disso aí, tá? E por último, né, isso também gera, o que eu já falei aqui também, que é o tal revanchismo, o tal revirão, né, que é isso. Aquela figura que foi oprimida vira um opressor. Um dos exemplos disso é esse livro aqui, Antropologia do Ciborgue, né, dessa tal de Donna Haraway, né, As Vertigens do Pós-Humano, né? Quer dizer, essa gente começa a se achar superior aos outros e pós-humano. Quem está aí nesse exercício de opressor antigo, que eu estou aqui rotulando como tal, é humano. A gente aqui já está num barato pós-humano, somos superiores. Isso aí, para virar eugenia, neodarwinismo tosco, isso é um pulo, né? Então a gente precisa superar isso, tá? Para que esses neo-identitários que foram historicamente oprimidos não virem neo-opressores e ditadores como esses bandidinhos que eu estou aturando há mais ou menos uns 10 anos aí enchendo meu saco, tá? E para isso a gente tem que lançar, uma das alternativas bacanas para poder enxergar isso é o Foucault, né? Porque nitidamente essa gente começa a criar novos sistemas de controle neomoralistas, inclusive na linguagem, né? Para poder ficar enchendo o saco dos outros. Tem que falar a linguagem neutra. Eu não tenho nada contra que fale, mas se quiser me obrigar a falar, eu não vou falar, né? Simples assim. Até porque de neutro não tem nada. Já fiz vídeo aqui sobre isso também, né? É uma linguagem que, enfim, está ali articulada com interesses pessoais de um grupo, de uma pessoa, enfim, tudo mais. Nada contra, mas eu também quero ter o direito de referir as coisas, de ser tratado da maneira correta. Coisa que, inclusive, eu não estou tendo aqui nos últimos anos por culpa desse bandido asqueroso que está aí, vomitando o lixo que ele é na minha vida todo dia, a partir desse neo-autoritarismo e neo-moralismo estúpido e medíocre, tá? E aí, para finalizar então esse primeiro vídeo, tá? Leio rapidamente um textinho que eu fiz ontem aqui no Facebook, que explicita, né, uma das consequências desse excesso de ideologia woke, tá? Muita gente tem reclamado que as redes sociais estão substituindo o contato físico entre as pessoas e que essa substituição seria nociva,
porque elimina a riqueza de complexidade que a diversidade do contato direto cria, com todas as suas ambivalências, contradições e preciosidades. Isso é um fato. Agora, de que forma as redes sociais estão ocupando esse espaço? Das mais variadas formas. Desde a abertura da possibilidade de novos encontros, eu já conheci várias pessoas através das redes sociais, né? Pessoas bacanas, pessoas nem tanto, mas enfim, né? Até a transformação desses espaços, e aí isso tem a ver mais com a questão da ideologia woke, né? A transformação desses espaços em um patético e entediante confessionário de ressentimentos, que chegam em alguns casos aos limites da violência e do vômito prepotente de regras para a vida alheia, tá? Uma dessas formas, a mais bizarra do meu ponto de vista, é a de uma enxurrada de novos especialistas em vida privada, que assumem uma posição de pretensa reflexão sobre temas da vida cotidiana, pretensão essa que acaba no limite e invariavelmente em tentativas as mais ridículas de emoldurar as relações humanas em supostos conceitos que não passam de ladainha pretensiosa e inútil sobre algo que não cabe em nenhum rótulo, estereótipo ou moldura, que é a vida pessoal de cada um, enfim, a vida cotidiana da gente e tudo mais, tá? Esses são os mesmos que poluem as postagens públicas com sugestões de tratamento psi, né, para todo comportamento que os incomode e que põe em xeque esses mesmos rótulos, que acreditam serem verdades definitivas sobre o comportamento humano dos outros, né? Uma pobreza sem limite, babaquice de nariz empinado, que conota de maneira muito evidente que o aumento do espaço de influência narrativa desses campos psicologia, psicanálise e psiquiatria é muito mais um efeito desse afastamento gerado pelas redes sociais do que uma solução para isso. Ou seja, né, aqui é o ponto fundamental, tá? Quanto mais as pessoas se afastam umas das outras, mais vão se tornando aos poucos especialistas da vida privada alheia e dos contatos alheios. Uma bosta sem tamanho, né? Porque ao invés de gastar tempo, né, com encontros, com, enfim, né, com o enriquecimento do encontro, ficam ali, se afastam, né, ficam apaixonados por essas lógicas aí virtuais e tudo mais, e ficam ali vomitando regrinha na vida dos outros. E aí eu finalizei dizendo o seguinte aqui: tem uma cautela gigantesca para fazer, por exemplo, poemas sobre temas como amor ou amizade, exatamente por conta disso. São temas que apodrecem rápido em qualquer bula que se queira receitar para a diversidade dos outros. Esses especialistas de porra nenhuma acabam sempre escorregando em generalismos idiotas ou receitas para o sucesso privado alheio, que não passam de tentativas mesquinhas de reproduzir suas próprias idiosincrasias como regras para a vida dos outros. Uma enxurrada de lixo sem tamanho. E aí a gente inclui também nesse grupo aqui dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, inclui também os coaches, né? Porque são ali meio que psi disfarçadinho, né? E aí, para finalizar, a postura que mais me interessa nesse momento é a de traduzir, a partir de um olhar algo Foucaultiano, né, o quanto o peso discursivo desses chamados campos psi não acaba sendo a causa desse problema, que transforma a própria fala e a escrita dessas pessoas em um pretensioso sistema de controle da vida alheia que tenta a todo custo esconder o gigantesco neomoralismo no qual estamos mergulhados em dramático naufrágio. Me inclui fora dessa. A beleza da vida cotidiana não cabe em rótulos, certo? Então essa é a primeira reflexão aqui de hoje, tá? Sobre a ideologia woke, tá? E aí no segundo vídeo vou falar sobre o globalismo para depois sintetizar isso aí, juntar essas duas questões para explicar 3 figuras bizarras que a gente está tendo que aturar no Brasil atual, tá bom? Então a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto, fui.